Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o poder dos jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações, e da Educação para a Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br, é a sua plataforma com tudo que você precisa para colocar em prática gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Hoje é um dia muito especial. Além de uma convidada muito especial, que eu já vou apresentar para vocês, nós vamos fazer uma edição celebrativa, comemorativa, festiva, sobre o Dia de Doar. E vocês já vão saber mais sobre essa data globalmente comemorada e aqui no Brasil muito prestigiada, tão importante, já já. Primeiro eu vou apresentar a nossa convidada, sempre especial, que é a Bruna Caneziro. Bruna, bem-vinda, tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo bem? Muito prazer, estou muito feliz pelo convite. Obrigada, Marina, super parceira do Dia de Doar, né? Com um grande Ei, que alegria! movimento. Muito De animada. onde você está falando, Bruna? Onde é que você está? Hoje eu estou aqui no norte do Paraná, em Londrina, mas fico nessa ponte Londrina-São Paulo. Ponte Londrina, São Paulo. É sempre bom a gente mostrar que esse Brasil tem muitos espaços e muitos jovens sócio-transformadores fazendo a diferença em cada cantinho. Primeiramente, eu vou apresentar a Bruna, vou contar um pouco da trajetória da Bruna. A Bruna atua com comunicação voltada para causas sociais, desenvolvendo campanhas, conteúdos, projetos que fortalecem o terceiro setor e estimulam o engajamento da sociedade. É formada em Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente cursa um MBA em Gestão de Projetos pela Exalc USP. Seu interesse em trabalho social surgiu cedo e sua primeira experiência foi em voluntariado internacional. Já começou bem, né, Bruna? Internacional no México, por meio de um projeto AIESEC, onde deu aulas de português e cultura brasileira. Sua trajetória no terceiro setor começou oficialmente em 2023 como voluntária de comunicação do Dia de Doar, esse movimento tão inspirador. E no ano seguinte passou a integrar a equipe da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, dedicando-se a fazer esse movimento acontecer pelo Brasil. Logo, a Bruna participa de um hub América Latina e Caribe, faz parte de uma rede global com trocas muito significativas com lideranças de todo mundo, fundamentais para o seu desenvolvimento profissional. Na BCR, a Bruna também é responsável pela alimentação, pela nutrição, eu diria, né? Do monitor das doações, precisa estar sempre bem nutrido, bem alimentado, que é uma iniciativa que acompanha e organiza os dados, ou seja, os números da generosidade no Brasil. E também colabora voluntariamente com o Giving Tuesday Portugal, contribuindo com planejamento e apoio à gestão do movimento. A Bruna acredita na comunicação como uma ponte entre pessoas e causas e considera um privilégio poder transformar essa vocação em trabalho, com estratégia, escuta e compromisso com impacto positivo. Bruna, que alegria ver essa sua história e que maravilha saber mais sobre vocês. Tenho certeza que a nossa querida audiência vai ficar muito, muito inspirada. Achei muito legal você contar a minha história assim, ouvir por outra pessoa é muito legal, né? Você lembra, nossa, quanta coisa que eu tô fazendo, meu Deus. Mas tudo em prol mesmo de trabalhar sempre pelo fortalecimento de causas sociais, movimentos sociais e também fortalecimento da cultura de doação no Brasil e no mundo, né? O Dia de Doar como parte de um movimento global, que é o Giving Tuesday, também tem ali essa rede direta com o mundo todo e ainda tem o hub da própria América Latina, né? Então, Tá super conectada, tá super conectada. Muito isso. bem. Agora, a gente tem uma tradição aqui no nosso programa, Bruna, que é um aquecimento, que é o nosso ping-pong, Tá, para vamos lá. falar das palavras que a gente gosta muito. Então, por exemplo, conta pra gente em uma palavra, o que é gentileza? Quem é a pessoa mais gentil que você conhece e por qual motivo? Tá, vamos lá. O que é gentileza em uma palavra, né?
Gentileza em uma palavra, eu acho que é atenção ou cuidado. Cuidado. Atenção e cuidado. Andam juntas, né? Atenção e cuidado. Uhum. Atenção. E quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Eu não sei se é clichê trazer, mas eu acho que a minha irmã mais nova, eu aprendo muito sobre gentileza com ela. É muito interessante que os nossos entrevistados aqui, essa nova geração, traz um respeito muito importante, que não é nada clichê, que é falar da família, falar de quem está perto. Tem gente que fica idolatrando aquelas entidades que a gente nem conhece de perto, nem sabe se de perto a pessoa é assim, ou só se mostra assim. Mas que bom, como é o nome da sua irmã? Luana. Luana, um abraço aqui do nosso programa para você, que alegria que você faz a diferença na vida da Bruna e assim faz a diferença na nossa vida também. Agora, uma nova palavra aqui. O que significa generosidade? Quem é a pessoa mais generosa que você conhece e por qual motivo? Eu acho que generosidade é você doar, compartilhar. Quem é a pessoa mais generosa que eu conheço, não é porque estou querendo ficar na minha família, mas é quem a gente vê de perto, né? Quem a gente vê fazendo todos os dias. E é a minha mãe. Minha mãe, assim, tem uma história muito legal, não vou me estender muito, mas ela, assim, uma vez estava grávida e estava pegando fogo numa casa e ela, grávida de 6 meses, foi uma das primeiras pessoas a tomar uma iniciativa de tentar ajudar a tirar as crianças que estavam nessa casa. E assim, todo mundo olhando e ela, gente, vamos! Então, acho que essa preocupação, e vejo ela sempre, ela está envolvida com várias iniciativas sociais também, principalmente voltada à cultura japonesa, que é a descendência da minha família, né? Então, com certeza, eu vejo generosidade nela todos os dias. Já é genético, né? É uma tradição familiar. Qual é o nome da sua mãe, Bruna? Luciana. Luciana, também um abraço especial do nosso programa, porque a gente tem que prestigiar as pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Vejam, são pequenos gestos que fazem muita diferença. E agradecer está dentro desse território. Agora, conta pra gente na prática, nesse mundo do dar e receber, ressignificar e contribuir, um gesto de gentileza inesperado que marcou a sua vida, e conta um pouquinho do contexto. O que, onde, quando, com quem, como foi. É bem pessoal, tá? Mas quando eu me mudei para Portugal, eu me mudei com um namorado, não conhecia ninguém no país, tanto que foi a partir daí o meu contato com o Giving Tuesday Portugal, que hoje ainda permanece, e eu fui muito acolhida pelos pais do Miguel. Então, eles foram muito gentis de me fazer sentir parte, de me ajudar a, a ficar à vontade na adaptação no país, na família mesmo. Eu acho que eu vou levar para sempre, assim, o olhar que eles tiveram para mim, sabe? Hoje eu penso, lembro daquele olhar e daquelas palavras e me emociona até hoje. Então, eu não esperava ser recebida assim tão bem. Acho que posso trazer esse grande momento. É incrível como a hospitalidade é algo muito importante. Às vezes, quando a gente convive com as pessoas no dia a dia, a gente se esquece de ser hospitaleiro, ou mais, esquece de reconhecer a hospitalidade dos outros, que é um gesto tão bonito. E agora, aproveitando que você já ligou aqui as memórias, um gesto de generosidade que fez você sair da sua zona de conforto. Aproveita e também contextualiza onde, quando, como, com quem. Olha, eu já vou fazer aí a ponte com a minha história do voluntariado, que foi aí minha primeira experiência, foi totalmente fora da minha zona de conforto, e eu fui quem fiz essa generosidade, também posso trazer, né? Que foi ser voluntária num país que eu não conhecia, nunca tinha ido para fora do país, então fui para o México através de um programa de intercâmbio social voluntário,
Então, eu fui para um país, ficar na casa de uma família mexicana, eu não falava inglês, não falava espanhol, e mesmo assim estive lá para ensinar português através do espanhol que eu não tinha, do inglês que eu não tinha tão bem, ensinar a cultura, um pouco da cultura do Brasil, para um país que está tão próximo no sentido de latinidade do Brasil, né? Está um pouco mais longe geograficamente, mas que tem muito em comum. Então, foi totalmente fora da minha zona de conforto. E foi lá para transformar. Muito bem. Complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se todas as pessoas aprendessem desde cedo a respeitar e acolher as diferenças e diversidade. Eu acho que isso faz muita diferença na forma como você olha para o próximo, que com a forma como a gente tem empatia e gera esse movimento de generosidade e solidariedade. Muito bem. Já engatando nessa pergunta, gentileza e generosidade têm o poder de transformar realidades, seja impactar diretamente na hora, seja uma construção a longo prazo. Com certeza transforma, muda a forma como você vê o mundo, se relaciona com as pessoas, sem dúvidas. O para já, ou para daqui a pouco, o importante é, de fato, transformar, né? Uhum. Bom, nós somos sempre muito suspeitos para falar disso, porque a gente não acha, a gente tem a certeza plena desse poder sócio-transformador. E, Bruna, nós acabamos de lançar agora a 5ª edição da pesquisa 3 Coisas que eu quero melhorar no mundo. A gente nunca para de pesquisar, porque o tempo todo nós estamos perguntando, especialmente para as novas gerações. Conta pra gente, quais são as 3 coisas que você, Bruna, quer melhorar no mundo para já? A gente não tá aqui colocando aqueles sonhos do futuro, assim, para já, o que você quer melhorar no mundo? Olha, eu gostaria de mudar, né? Trazer, queria que as pessoas fossem mais curiosas. Eu acho que a curiosidade abre horizontes e ajuda a gente também a ver coisas de outra forma, de outras perspectivas. Eu acho que o mundo precisa disso hoje, de curiosidade de entender por que isso hoje é diferente, principalmente a gente trocando entre gerações, né? A gente fala muito hoje sobre geração a millennial, a Z, a X, alfa, boomer. Eu acho que a curiosidade faz a gente transitar e entender por que certas coisas acontecem ou podem acontecer e como, por quê. Então, sua curiosidade já ocupa a primeira coisa, a segunda coisa e a terceira coisa que você quer melhorar no mundo. Meio que traz tudo. Muito bom, muito bom, muito bom. Primeira vez que aqui no programa, e já temos mais de 75 edições que foram ao ar, que vem a palavra curiosidade, né? E a curiosidade, de fato, nos move, porque quem não tem curiosidade fica parado no mesmo lugar. E aí, se você não questiona, se você não investiga, você também não transforma. Exatamente. Muito bem, já tá aquecida? Pronta para as perguntas? Agora sim, as perguntas. Esse aqui era só nosso aquecimento inicial. Bora. Então, vamos lá. Bruna, dá para ver aqui pela sua fala, você é uma comunicadora de essência, comunicadora raiz, tem uma trajetória que une técnica, sensibilidade e essa visão de impacto. Mas, e aqui a gente tem na nossa querida audiência, estudantes de todas as idades, professores das escolas, coordenadores, e não só no ambiente escolar, nos nossos, se a gente tirar os pares, no terceiro setor, no setor social, em empreendimentos e negócios sociais, também em casa, nas famílias, em empresas, e o que as pessoas têm muita curiosidade, e nos perguntam até nas questões aqui, quando a gente abre espaço para perguntas, como a Bruna chegou onde chegou, como foi essa jornada. E a pergunta agora é sobre esse despertar. Como aconteceu esse despertar? Quando você percebeu essa vocação, foi em casa, foi na escola, alguém que comentou com você, foi alguma inspiração que você viu, falou, quando eu crescer quero ser igual a essa pessoa. Conta um pouquinho sobre a sua infância, em que momento você viu que comunicação estava super conectado com transformação? Olha,
A minha história no terceiro setor começa a partir da generosidade da ex-liderança Carolina, a Carol Farias, que era ex-liderança do Dia de Doar. E por que eu trago ela logo aqui? Porque somos amigas de infância e fomos vizinhas, mesmo casa de frente a frente, e em um bairro bem humilde. Então, eu via a diferença que eu tinha, por exemplo, uma vida bem estável, por exemplo, como era diferente da realidade dela e como ainda era diferente da realidade de ali 3 casas do lado, sabe? Esse contraste, eu sempre vi o quanto eu tinha privilégio. Acho que meus pais também sempre me orientaram para que eu visse o quanto eu tinha de privilégio ali dentro, né? Ali no nosso dia a dia já era possível ver esse contraste. Então, acho que começa aí. A Carol tem uma história, a mãe dela é artesã, ia em várias feirinhas, e eu ia junto e ajudava a fazer, a gente começou a captar recursos ali bem desde cedo no nosso bairro, fazendo umas coisinhas para vender, enfim, para a gente conseguir comprar mais e brincar e aprender a fazer lacinho de cabelo, pulseira. Foi uma forma assim que eu me lembro muito, com muita clareza. E beleza, aí fica aí essa história de infância, e aí chego na faculdade e eu sempre conto essa história, eu adoro contar, eu cheguei na faculdade, Relações Públicas, e falei, dá para fazer muita coisa, mas eu não quero ficar limpando imagem de gente que está fazendo coisa errada, de figuras públicas que estão fazendo coisas erradas, de empresas que estão que querem cobrir algo que fizeram através de uma estratégia de relações públicas, que isso existe, né? E não significa que não é legítimo, mas que eu não me identificava. Então, muitas vezes meus professores ouviram esse questionamento de mim, que eu não quero. Como eu posso trabalhar de uma forma que eu não precise ficar limpando barra de quem está fazendo coisa errada? E foi até uma certa frustração, porque eu saí do curso sem entender exatamente como eu podia atuar. E aí vem o momento agora um pouco mais recente, foi quando começou a minha trajetória no terceiro setor, que é também a história de generosidade com a Carol Farias, eu falei, Carol, tô voltando para o Brasil, estava fora, passei 6 anos fora, mais ou menos, falei, me formei na faculdade, fui para fora, a hora que eu estava prestes a voltar, falei, Carol, tô voltando para trabalhar com comunicação, se souber de alguma coisa, me avisa, estou super disposta. Não tenho muita experiência, mas estou pronta para aprender. E estava assim, era setembro, então o Dia de Doar estava aí batendo na porta já, a gente sabe que começa a ficar quente, a acontecer muitas coisas no Dia de Doar, para o Dia de Doar nessa época, e ela não tinha recurso, mas ela falou, eu não tenho recurso, mas a gente tem um programa de voluntariado, eu pego na sua mão, eu te ensino tudo que precisa fazer para você conseguir me ajudar e a gente conseguir tocar isso junto, porque é um movimento muito grande, né? Então precisa mesmo de braço. E aí ela pegou na minha mão e me ensinou as plataformas, tudo. E a partir daí eu comecei a trabalhar com o Dia de Doar de maneira voluntária em 2023. E aí depois, em 2024, eu integro oficialmente a equipe da ABCR para o apoio direto no Dia de Doar. Que história mais linda! E aqui um abraço também para a Carol, que já esteve no nosso programa, já contou um pouco da trajetória. É muito interessante a gente olhar para a nossa própria história, e esse programa faz muito exercício de, como chamamos de anamnese, né? De que a gente fez, por onde a gente passou. Muitas vezes existe aquela ambição, você quer mais, mais e mais, e você não olha a sua jornada, quem esteve com você nessa jornada. Esse é um momento muito importante para a gente refletir, né? De onde a gente veio, onde a gente queria estar, onde a gente está.
Você, Bruna, como uma jovem sociotransformadora que morou fora, vivenciou experiências fora, ou seja, podemos dizer que já tem um olhar global. Você começou a sua jornada no México, com voluntariado, né, já ensinando o que você falou, o que você tinha de repertório, você colocou em circulação para compartilhar. Como você vê essa sua experiência? Porque tem muita gente que mergulha dentro da sua própria existência, tem gente que mergulha, vai para fora, né, mergulha no mundo. Como você vê essa vivência que você teve fora, contribuindo com a sua bagagem para atuar no Brasil? E essa é sempre uma questão com jovens, todo mundo tem aquele sonho, quero estudar fora, muitos não querem estudar fora, não voltam, outros querem estudar fora, vou trabalhar fora, mas eu quero voltar para transformar o meu país. Bom, eu vi a diferença, o contraste social, porque eu fui fazer esse voluntariado no México, a princípio em escolas para crianças e escolas públicas em regiões mais carentes ali da cidade do México. E para mim, o voluntariado, primeiro foi a minha primeira experiência de uma viagem de sair do Brasil sozinha. Primeira vez que eu saí do Brasil, eu saí sozinha, para um lugar que eu não falava a língua, e mesmo assim eu vi que eu pude fazer a diferença. Sem falar o mesmo idioma, né? Eu falava meu portunhol, e olhe lá, meu inglês também era super básico, então eu me esforcei muito para aproveitar que eu estava no México e desenvolver o meu espanhol, e vi que ali, do mesmo jeito que eu pude transformar a vida de algumas crianças, elas também me fizeram olhar para mim e ver que eu podia transformar, porque às vezes falta um pouco da gente achar que a gente não tem, não sei, não tem o que doar, o que ensinar, ou o que transformar, e a gente tem. E essa primeira experiência, para mim, é muito especial por conta disso. E depois eu morei no Japão, porque meu pai mora lá. Depois eu fui para a Austrália, para daí aprimorar o meu inglês. E depois fui para Portugal. E o que eu tiro dessa experiência, por isso que eu trouxe a palavra curiosidade no começo, porque eu acho que quando você está em um lugar diferente, você olha com curiosidade, né? Você olha, tem um olhar diferente. E isso te acrescenta, né? Todo mundo que faz uma viagem internacional e vê as diferenças, tenta entender, normalmente, né? Tenta entender por que aquilo funciona daquele jeito naquele país. Por exemplo, o Japão é um país, apesar de bastante individualista, bastante gentil, né? Tem uma diferença entre generosidade e gentileza, e não que eles não sejam generosos, mas acaba sendo muito mais individual, mas a gentileza a gente pode ver muito no coletivo, e é isso, um olhar com curiosidade que eu tive para o Japão. Depois na Austrália, muitas culturas diferentes, ali é um país, a cidade que eu estava era uma cidade muito multicultural, assim, gente de diversas partes do país, e a curiosidade é o que vai te fazendo ficar mais perto das pessoas, a entender, e é isso que vai treinando o nosso olhar mais sensível. Também tem isso, quando você não fala direito a língua da pessoa, você fica muito atenta a ler a forma como ela está se expressando, por mais que cada país tenha aí uma forma de se expressar, e cada pessoa também, você fica tentando ali nas entrelinhas, o que você não pega no idioma, você tenta pegar de outra forma. Então, acho que com certeza isso me ajudou. Hoje eu acho que na minha atuação, o olhar sensível é muito importante, e eu acho que é essa construção. E eu nunca tinha parado para sistematizar isso. Não, muito bonito pensar nesse olhar estrangeiro ou olhar curioso, não só para alguém que fala outro idioma, mas para alguém que tem uma realidade diferente da nossa. Né? Entender que é um outro território e que a gente precisa prestar atenção para entender. E o que a gente vê por aí é o pessoal não querendo entender mesmo, né? Não está no meu território. Eu não quero generalizar, tem muita gente fazendo a diferença, e vamos falar do lado de quem faz a diferença, e não do lado de quem não está nem aí, né? O lado de quem faz a diferença. O Dia de Doar é um excelente exemplo para isso.
Então, para quem nos acompanha, nunca ouviu falar em Dia de Doar, Giving Tuesday menos ainda, que esse ano teremos uma mega comemoração no dia 2 de dezembro, também as pessoas não sabem. Conta tudo isso para a gente. Bruna, o que é, como surge, como você entrou nessa história toda? Bora! Adoro falar do Dia de Doar, tá? Vou tentar assim ser concisa, mas tenho certeza aí que já adianto que é um ótimo pontapé para você aí que está assistindo começar a treinar essa curiosidade. O que é o Dia de Doar? Já começa por aí, né? Eu acho que aí você já pode, a partir daí, ir desenvolvendo essa trajetória, entendendo que é um movimento que nasceu lá fora, nos Estados Unidos, é um movimento nativo digital que surgiu no Twitter com a hashtag Giving Tuesday. Então, na época que o Twitter era o Twitter ainda, tinham alguns movimentos sociais acontecendo, como, por exemplo, também tivemos o Black Lives Matter, também tivemos a hashtag MeToo, né? Então, Black Lives Matter a respeito da violência que aconteceu nos Estados Unidos com o rapaz que eu esqueci o nome, mas também depois a hashtag MeToo foi para mobilizar as mulheres a compartilhar que elas também tinham sofrido algum tipo de assédio e abuso. E então também surge um movimento desse sentido de inspirar as pessoas a falarem sobre generosidade, solidariedade, gentileza, que é o Giving Tuesday, que vem, ele é sempre comemorado, não tem uma data fixa, ele é sempre comemorado depois da Black Friday e depois do Dia de Ação de Graças. Então, esse ano vai acontecer no dia 2 de dezembro, e a lógica funciona mais ou menos assim. Na Black Friday, você é incentivado, muito, muito incentivado, estimulado a comprar, a consumir, né? Aí, você fez isso, consumiu, você chega no dia de ação de graças, você agradece, e chega na terça-feira do Giving Tuesday, dia de doar, terça-feira da doação, como você conseguir assimilar melhor aí, a terça-feira do dia de doar vem para você retribuir, né, e compartilhar, ser solidário, e que você consumiu, você agradeceu, e agora você vai compartilhar e dividir. Então, é mais ou menos essa lógica. Já está aqui no Brasil há 11 anos, 11 ou 12 anos, agora estou um pouco perdida, mas, enfim, o Brasil é um dos maiores movimentos do mundo, inclusive ele é exemplo para essa rede global que a Marina também citou, tanto para o global mesmo, a rede com mais de 100 países oficializados hoje, como também para o Hub da América Latina. Então, convido todo mundo que não conhece o Dia de Doar a entrar no site diadedoar.org.br, porque todo mundo pode participar. Você é adolescente, você é criança, você é professor, você é empresa, você é organização, você é pessoa física, você é prefeito. Tem muitas possibilidades e todo mundo pode fazer parte do Dia de Doar, que é um movimento para a gente incentivar a generosidade, e é um movimento descentralizado, ou seja, não tem dono. E eu gosto de fazer o paralelo para explicar o que é o Dia de Doar com o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um movimento que não tem dono, mas todo mundo faz, todo mundo lembra de fazer e lembra que tem que falar sobre a prevenção do câncer de mama, e a gente está trabalhando aí, a gente fornece os materiais, informação, produz conteúdo para a gente transformar o Dia de Doar em um movimento tão espontâneo quanto por exemplo, a Black Friday, que também é um movimento, e o Outubro Rosa. Então, estamos trabalhando para isso e cada ano crescendo mais. Muito bem. Para quem não fazia ideia da história do Dia de Doar, vou contar um segredo. A educação para gentileza e generosidade, inclusive, nasceu no Dia de Doar, inicialmente em 2019, como Dia de Doar Kids,
E logo a gente percebeu que só um dia para fazer um processo de educação, para falar desses 7 princípios sociotransformadores, que são gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Quem acompanha a gente, que ainda não memorizou, vai ser hoje. E até já separei aqui a minha camiseta, então tá aqui, ó, já tá pronto para usar aqui no dia de doar Kids, educação para gentileza e generosidade. E é interessante, né? Quem entrar no site diadedoar.org.br vai encontrar muito material. Então, quando as pessoas falam, eu não sei por onde começar, né? Eu não sei o que fazer, eu não posso porque eu não tenho o que doar, vale despertar a sua curiosidade, como a Bruna muito bem colocou, e dar uma pesquisada, porque tem muito material, muita referência e muito exemplo. Aí o convite fica também para acessar em gentilezagenerosidade.org.br várias dicas, ferramentas, brincadeiras com as crianças, atividade para as escolas. A gente tem inúmeras ferramentas práticas. Por exemplo, a nossa matriz de soluções. Se você não sabe o que fazer, baixa a nossa matriz de soluções, que é sempre o desafio que a gente faz todos os anos. O que, por onde, como. Numa página só tem essas informações e você pode se organizar para sozinho ou no coletivo. E adorei essa sua história, Bruna, do Japão, né, desse pensamento coletivo. A gente tem o pensamento coletivo, é que a gente esquece de dar valor para ele, né? Juntar essa energia para fazer a diferença e aproveitar esta terça-feira, dia de doar, dia 2 de dezembro, para começar um movimento que depois continua o ano todo, né? Todo dia é dia de doar. E, sem dúvida. Essa data a gente só celebra. Exatamente. Mas é o dia da festa, a gente tem que realmente refletir sobre os nossos hábitos, antes de querer mudar os hábitos de todo mundo, né? O mundo pode ser melhor. Sempre pode, mas o que a gente pode fazer para esse mundo melhor? E, Bruno, aproveitando isso, as doações, elas podem ser medidas, certo? Como funciona para a nossa audiência entender que o que para muitos é achismo, né? Acho que as pessoas estão doando muito, acho que as pessoas estão doando pouco. Para sair do acho que, como funciona o monitor das doações, que você nutre e alimenta? Sim, o Monitor das Doações é uma iniciativa, uma plataforma da ABCR, promovida também pelo Movimento por uma Cultura de Doação, para a gente entender o que está acontecendo, como está sendo doado, né? Então, a gente sempre, o critério é que a doação tenha sido pública de alguma forma, seja por autorização, que a pessoa pode entrar em contato com a gente e falar, olha, doei isso, ou a minha organização doou, minha empresa doou tanto. Isso já é uma autorização, já permite que a gente coloque ali na nossa sistematização para entender esse cenário. A gente pega, então, quem está doando, quanto está doando, e aí números mesmo. Então, temos aí quem doa, quanto doa, quando doou, por qual causa doou, de onde veio essa doação, o setor, é o setor religioso, é o setor empresarial, é o setor da tecnologia. A gente vai entendendo, vai pegando essas características para a gente depois ter um panorama do que está acontecendo no Brasil. Então, toda doação pública, a gente sistematiza e tenta compilar tudo lá. E aí, no final do ano, é sempre assim, o que rolou? O Brasil doou muito, doou pouco? Ali é uma boa base, um bom reflexo do que está acontecendo no Brasil. Então, se você também fez uma doação acima de R$3.000, ou conhece, quer convidar alguém para ajudar a gente a compilar esses dados, também pode enviar para o contato@diadedoar.org.br, que a gente passa para o monitor, e é isso. Através disso a gente consegue ter números e ter dados, né? E aí entender de fato o valor que está sendo movimentado em prol da generosidade e solidariedade no Brasil. É interessante que essa tomada de decisão de se criar um monitor é reflexo de uma mobilização internacional, inclusive. Nós somos classificados como indivíduos
socioeconômicos, mas o nosso potencial sociotransformador raramente é medido. Então, eu diria que é uma forma de, em números, medir o nosso potencial de fazer transformação. Caso contrário, só é analisada a nossa gastança, né? Fica tudo assim, quanto a gente gastou, no que a gente gastou, em que estabelecimento a gente gastou. E aqui é um olhar de um investimento para a transformação social, onde a gente investiu, de que forma, para qual causa, para que esse mapeamento possa ajudar até em termos de infraestrutura, tomadas de decisão em várias frentes sociais. Então, para você que está acompanhando a gente, não fazia ideia de que isso estava acontecendo, saiba que sim, está acontecendo. É uma rede global, eu diria que é uma visão sistêmica, em que o mundo todo, aos poucos, vai se conscientizando da importância desses processos, dessas tomadas de decisão. Você citou o e-mail, Bruna, e queria também fazer um convite às pessoas que têm movimentos locais. Existem as campanhas comunitárias do Dia de Doar, assim como o Dia de Doar Kids começou com uma campanha comunitária e depois se expandiu para um movimento conectado ao movimento lá fora, internacional, nos Estados Unidos, chamado Giving Tuesday Spark, que é a mobilização de jovens. Assim, a gente ativa aqui no Brasil os escoteiros, o Movimento Bandeirante, entre outros movimentos, a Rede Achoca, a Rede Lala, trazendo jovens, inclusive, aqui para conversar, né, como a Bruna. Quem tem um movimento, quem tem uma campanha e também quer se conectar com o Dia de Doar, pode usar esse mesmo e-mail? Pode usar esse mesmo e-mail. Estamos lá para tirar, inclusive, dúvidas. Temos lá o site com tudo, mas surgiu alguma dúvida, alguma insegurança, manda mensagem para a gente. Somos super acessíveis, prontos para desmistificar ao máximo aí, para fazer essa corrente do bem acontecer. Sejam curiosos, perguntem. Eu posso ter meu próprio movimento? Vou lançar umas perguntas aqui que depois, para inquietar vocês, eu posso ter meu próprio movimento? Eu preciso me associar a alguém? Como eu faço para ser reconhecido? Existe algum aporte financeiro se eu tiver um micromovimento? Tudo isso tem resposta para isso tudo. E acompanhando, vocês vão ver como é uma rede super potente de transformação social, desse pensamento coletivo, como a gente se ajuda. Aproveitando essa conversa, Bruno, eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão do papel da comunicação nessa estrutura toda, por conta da sua formação, a sua experiência internacional e a sua vivência. Eu sei que o tempo, de novo, eu sempre falo isso, porque quando chegar essa hora do programa, eu olho e parece que tem alguém que fica acelerando o espaço-tempo. Para mim, a conversa está andando num ritmo normal, mas o tempo, ele voa. Então, em linhas, como dizer, em linhas tópicas, ou de maneira, eu sei que dá para fazer um tratado e dava para fazer uma outra conversa só para falar disso, mas a importância da comunicação, especialmente para muitas pessoas que falam, mas eu não tenho esse dom, eu vou ficar no meu cantinho, porque eu prefiro não falar, eu prefiro não me conectar. Qual é a sua recomendação para que a gente faça a transformação social por meio da comunicação? Eu acho que a comunicação ela é a base, porque não adianta ter algo muito legal, conhecimento, ideias, vontades, se você não comunica com alguém. Então, eu acho que é a base mesmo. E a partir daí, se comunica do jeito que você sabe. Isso também é algo que se constrói, né? E você precisa começar, e ninguém começa super bem. E o importante é querer, né? Mudar e querer compartilhar. E para fazer isso é com comunicação, não tem jeito. Então, para mim, é uma base de toda essa transformação. Tem vários ditados sobre comunicação, né? Quem não se comunica, se trumbica, mas quando a gente se comunica, a gente cria conexão. E quando a gente cria conexão, a gente resolve muita coisa. Inclusive, quem está precisando de apoio, de suporte, quer pedir uma ajuda, quer pedir uma doação, ou quem tem algo para doar e quer informar sobre isso, então busquem seus pares, busquem canais e saibam que o Dia de Doar é um ótimo espaço para começar essa conversa. Bom, essa conversa aqui com a Bruna foi muito inspiradora. Bruna, conta a história falando de atenção e cuidado, vou fazer um apanhado aqui da nossa conversa, do que você trouxe. A questão dos clichês, para a gente fugir disso, não tem clichê, não, tem mais é que agradecer. Fique com isso em mente, não existe clichê, a gente tem que agradecer as conexões, né, que a gente tem, doar como compartilhar,
doar e ser gentil como estar atento. Se você não está atento, nem curioso você é, porque você não vai prestar atenção em nada. A questão do acolhimento e da hospitalidade, o ensinar com base no que a gente sabe, todo mundo tem algo para compartilhar e não se diminua, porque tem gente, se a gente pensar nisso, tem grandes instituições doando milhões, e se a gente olha para tanto o Dia de Doar ou a Educação para Gentileza e Generosidade, são estruturas grandiosas, mas não são gigantes da detenção de recursos e de dinheiro, não é disso que a gente está falando, a gente está falando de transformação e como a gente se ajuda em rede, então não se diminua, isso eu não sei, eu não falo muito bem, eu não tenho o que doar, todo mundo tem alguma coisa para compartilhar, e as pessoas curiosas muito mais, porque elas vão perguntar mais, vão descobrir muito mais soluções. A questão da prática, então essa vivência de sair da teoria e experimentar, que compôs toda a sua jornada e sua carreira, e colocar em prática nessa circulação, esse olhar de fora, o olhar do estrangeiro, entendendo que a gente precisa criar conexão com o outro e estabelecer esse eixo de comunicação, e para isso é um desafio. Nem tudo é fácil nessa vida, mas muitas coisas gratificantes vêm de esforços como esses para a gente fazer a diferença. E essas entrelinhas, você falou das entrelinhas, eu gosto muito de linhas, entrelinhas e estrelinhas, que é o que a gente alcança quando a gente descobre, vai um pouco além do que está ali na superfície, e esse olhar sensível, que é tão importante nessa fala, né, quando a gente pensa em dia de doar. Uma mensagem na velocidade da luz para inspirar esse dia de doar, Bruna. Comecem e façam. Não achem que vocês não sabem, que não tem por onde. Comecem. O importante é começar. Para fazer melhor, para desenvolver, para crescer, isso a gente vai fazendo junto depois. Mas comecem. O dia de doar está aí, temos menos de um mês para essa celebração, que é isso, o dia de doar é todos os dias, mas temos um dia para celebrar essa rede de generosidade, que é o dia 2 de dezembro. Então, espero aí ver esse movimento e convido todo mundo a participar. Que maravilha! Conversei hoje com a Bruna Canezírio e em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade, nossa gratidão por seu tempo, por sua energia, por sua gentileza e generosidade e por sua curiosidade, Bruna, que muito nos inspira. Espero te encontrar de novo aqui no nosso programa e até uma próxima. Muito obrigada, é um prazer estar aqui.